E aí pessoal, beleza com vocês? 38º episódio do Bicast. Vocês sabem que esse podcast aqui é direcionado para contar histórias empreendedoras e encher você aí tua cabeça de sacadas para que você empreenda melhor ou empreenda com mais qualidade ou ajude pessoas aí do teu ecossistema aí a também empreenderem. Esse é o nosso objetivo. Então a gente dá muito trabalho caçar personalidades, caçar profissionais aqui de gabarito para vir aqui dar sacadas, insights para vocês e falar um pouco da história deles, que você vai perceber aqui que são sempre gente da gente. Histórias muito parecidas com a sua e que muitas vezes consegue ajudar você a superar o momento que você está vivendo aí agora. O episódio dessa semana não é diferente. Antes de chamar aqui o convidado, eu já vou pedir para você fazer aquela liçãozinha de casa que para você não custa nada, mas para a gente faz uma diferença tremenda. Vai aqui embaixo aqui, ó, curte o episódio aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E agora com a novidade também, nos últimos meses aí, o Spotify agora você também pode assistir o vídeo pelo Spotify se você preferir. For uma plataforma aí para você do teu coração. Você pode assistir e ouvir indo para o trabalho, no carro, fone de ouvido, na academia e apreciar esses bate-papos interessantes que nós fazemos semanalmente aqui. Beleza? Mais uma vez eu aqui, Pedro Souza, você já me conhece, conduzindo o podcast e hoje, no corte para aquela câmera, hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de Rafael Regis Somera. Regis, obrigado. Rafael Regis Somera. A gente pula esse nome e ele é importante para mim. É isso aí. Para nós é uma honra ter você aqui. Por algum motivo, na primeira temporada, nós estávamos com uma proposta dos episódios e a gente não conseguiu fazer com que essa agenda batesse, mas na segunda temporada, falei, não, ele vem na segunda para arrebentar. E tá até melhor a segunda temporada, viu? Não só por conta não é por conta da experiência, mas a experiência. Sim. Muita gente na primeira temporada falou que estava muito formal o ambiente e até você comentou que gostou mais assim com um pouco. Eu já achei legal porque a gente está acostumado a mesa e aqui eu tô conversando com o Pedrão aqui. É isso aí. E acho que o grande lance desse mundo, né? As pessoas gostam de ouvir conversa, né? E quanto mais conversa, melhor. Exatamente. Meu sonho é ter um ambiente tipo boteco. Da hora. Porque aí, se tiver, eu já tomo. Aí é papo de boteco mesmo, beleza. Então, nós estamos aqui hoje com o Rafael Regis Somera. O Rafael, assim, eu vou evitar fazer comentários a respeito, porque ele tem uma experiência muito grande aí com franquias, é escritor e muitas outras coisas, né? Empreendedor além de tudo, sim, né? Um cara super batalhador que eu vi parte da história, né? Eu conheci aí uma parte da história e hoje a gente vai poder falar um pouquinho disso aqui para todo mundo que está ouvindo aí. Começa contando pra gente então, como é que você começou a empreender? Tá. Eu acho legal, né, meu Deus? Eu até agradeço porque para mim empreendedor é um adjetivo. Eu entendo como um adjetivo, assim, né? Que assim, a palavra empreendedor, a etimologia dela vem com segurar algo com as mãos, né? Certo. Aquela pessoa que pega um problema e fala, vamos resolver essa parada aqui. É isso aí. E isso, como eu até um dia eu estava assistindo um podcast seu lá lá em Pardinho, né? Que estava gravando, não lembro como que era o nome do podcast do pessoal. E aí você falou um negócio, eu estava ouvindo, e que eu comungo também, né? Que a gente atribui o empreender a ter uma empresa, né? Uhum. E ter uma empresa, você não precisa ser empreendedor, né? Com a MEI hoje está muito fácil. Você precisa de um CNPJ, você precisa de um CPF, né? Válido e, se não me engano, R$70 para você. Aí você já tem uma empresa. É isso. Mas isso não quer dizer que você é um empreendedor. Então, eu agradeço e recebo como um elogio, né? É como se estivesse falando um persistente, um cara que... Uhum. No meu caso, eu fui agraciado porque meus pais... eu sempre vi muito empreendedorismo na vida dos meus pais. A gente tinha bar, né? Minha mãe era artesã, então eu dormia no saco de arroz e de feijão da mercearia dos meus pais quando era criança, vendo eles atenderem ali, né? E até esse dia eu perguntei à minha mãe, falei, mãe, o que nós tínhamos? Era um bar, era uma mercearia, era uma loja, era um supermercado, era tudo, era assim, tinha tudo lá. Tinha um pouco de cada coisa. De pipas a coxinha, sabe? Que legal. Tinha tudo lá, então ver aquilo, né? Então eu tive a chance de começar a trabalhar muito cedo e depois começar a fazer feira com os meus pais, né? Minha mãe, como ela era artesã, eu vim, inclusive, aqui pertinho de Botucatu, na Aparecidinha, tem uma feira, né? Famosa que acontece ali.
Então eu vim ali fazer feira, com 7 anos foi a primeira feira que eu fiz. Então eu tive a chance de trabalhar muito cedo, ajudar nisso, assim, de atendimento, de resolver as buchas, né? Assim, acho que a grande questão é como é que a gente colabora, como é que a gente faz as coisas. Eu morei em Assis, morei em Carapicuíba, São Paulo, morei em Avaré e mudei para Botucatu com 14 anos. Ah, eu pensei que você era nascido aqui. Não é. Eu nasci em São Paulo, aí eu mudei para Assis, minha mãe foi onde a gente abriu o bar com 2 anos, depois mudei para Avaré com 6 anos, ficamos em Avaré até os 14, depois de Avaré que a gente veio para cá. Entendi. E aí aqui eu tive a chance de começar junto com a minha irmã uma escola, né, chamada Sebrac, que existe até hoje, inclusive é da onde a gente se conhece, né? Você esteve no Sebrac, né? E então a gente começou ali com uma máquina vendendo, porque dependia das matrículas para comprar as outras, né? Olha então só. Ali, quem conhece a história da Lu, uma guerreira, né? Minha irmã também é uma fonte de inspiração para mim aí. Fiquei lá muito tempo, depois fui para uma empresa de sistemas, fiquei 2 anos implantando sistema em pequenas empresas, para conhecer as pequenas empresas, como elas funcionam. E eu lembro, né, assim, uma curiosidade que eu implantava o mesmo sistema financeiro na peixaria, na loja de sapato, no cartório, na loja que vendia comida, num restaurante. E aí eu comecei a ver que pode ser um negócio diferente, mas tem algumas coisas, contas a pagar, contas a receber, movimentação, ela é igual. Assim, E eu achava legal isso. Falei, cara, a peixaria usa o mesmo sistema que a loja de calçado. E eu falava, como pode? Né? Então isso me encantou. E depois eu ainda tive a chance de abrir uma agência de intercâmbio aqui em Botucatu, em ano 2009, 2010. Mas acho que o negócio da minha vida aí, né, a menina dos meus olhos, é um negócio que eu, junto com a Érica, abrimos em 2005 em Botucatu, foi se estendendo, já está indo para 17 anos, vai fazer 15 anos de CNPJ, né, a gente começou meio informal no início, que é a Solutudo, né? Então, aí ali foi todo descabelo mesmo. Que inclusive... Até ali eu já tinha franja. Exatamente. Né? Ali quem me conheceu... Eu conheci você com o cabelo, é verdade. E justamente isso é um negócio muito legal, porque hoje o pessoal comentou assim, marca Solutudo no... Eu falei, marca todas que tiver, daí não dá para marcar todas. Sim, né? Tem bastante. Tem bastante, né? Tem hoje quantas? Então, a gente ficou em Botucatu durante muito tempo. 2014, 2013 a gente começou a fazer franquia. Então, aí nós somos para mais de 40 cidades com franquia. Hoje, na realidade, a gente continua tendo franquia, mas a gente trabalha com a Solutudo com 2 modelos. Um modelo que a gente chama de cidade sitiada, que é onde eu tenho uma franquia, um escritório nosso, e hoje beira aí umas 20 e poucas cidades sitiadas, onde a gente tem uma operação acontecendo lá. E as cidades não sitiadas, que é onde a gente tem informação, mas nós não estamos na cidade. E aí são milhares. Aí a gente está em, acho que, quase com informação de aproximadamente 3.000 cidades. Caramba! A gente pegou o banco de dados do Brasil, tratou tal. Então, estamos nessa pegada, porque a gente viu que a gente conseguia ajudar as pequenas empresas, mesmo em cidades que a gente não estava, porque o domínio da Solutudo, por investimento, tecnologia, credibilidade de histórico, ele é muito forte para o Google. Então, quando a gente põe uma informação ali, ele indexa rápido. Entendi. Então, a gente consegue pegar aquela empresa pequenininha lá que está lá em, sei lá, Parintins, em Manaus, e fazer ela brigar com alguma outra empresa grande no Google, no orgânico, pelo menos. Que legal. Então, por isso que a gente acabou... Então, hoje a gente tem esse modelo. Modelo onde a gente tem, como a Botucatu, onde a gente tem uma estrutura, e modelos onde a gente não está fisicamente, mas está trabalhando com informação. E aí por isso que aí tem bastante, nessas cidades onde a gente está operando, tem os seus Instagrams, etc. Aí é bastante coisa. Legal. E até para conhecimento do público, tenho certeza que de Botucatu todo mundo vai conhecer, Tem né? bastante tempo. Mas talvez a gente não sabe até onde vai um podcast, né? Explica para nós um pouquinho qual que é a essência do negócio da Solutudo. Então, o nome diz tudo, assim, né? Quando a gente para olhar, porque nossa intenção, eu acredito aquilo, né, Pedrão? O mundo já tem muito problema. E todo dia problema brota, né? É igual unhas, tem que cortar porque ele... Verdade. E a gente acredita que o mundo precisa de mais soluções, né? E quando a gente até botou o nome lá atrás, meio que por acaso, assim, era a ideia disso, tem solução para tudo. Um lugar onde as pessoas pudessem encontrar solução para tudo. Que eu acredito que na maior parte vem das pequenas empresas. Né? Então a gente tenta fazer um trabalho de catalogar essas pequenas empresas, né? E ajudá-las a se mostrar. Né? Fala como solução. A gente fala, às vezes a gente tem um problema e procura uma pequena empresa,
às vezes a gente tem uma pequena empresa e procura quem tem um problema. Né? Então a gente faz literalmente essa ponte que começou no material impresso, né? E depois foi para o telefone, depois foi para o aplicativo, depois foi pelo site. Então hoje a gente continua atendendo só a revista mesmo, né? Que foi onde a gente começou, que a gente achou por bem parar um tempo atrás, porque o volume de pessoas usando a tecnologia era grande, sim. menos árvore aí, né? Com certeza. Então, eu acho que esse é o papel nosso, assim, fazer essa ponte entre as pequenas empresas, que são geniais, né? Eu sempre falo, a Erika um dia disse um negócio que eu achei muito interessante, assim, e eu gostei, sabe o que ela falando? Imagina um PhD de Harvard, né? Aquele cara formado, o cara vai ganhar um prêmio Nobel semana que vem, ele chega na casa dele, põe a chave na porta e a chave quebra. Nessa hora, gênio é o chaveiro. Né? E todos nós, pega lá o Pedrão, manja pra caramba de negócio, de conhecimento, de consultoria, de não sei o que lá. Pôs a chave no contato, não ligou, você não é mais o gênio. O gênio é o mecânico. É o mecânico, é verdade. E às vezes eles se esquecem dessa genialidade naquele momento. Sim. Então é um trabalho mesmo de falar, cara, não importa onde, o cara que, sei lá, construtor, né, o pedreiro, cara, ele é genial no que ele faz, eu não sei fazer. Tentei fazer já. O jardineiro meu, né? Inclusive, o Tiagão tá me ouvindo, é um jardineiro que eu falo que o Tiagão ele é demais, ele liga e pede meu dinheiro. Fala, semana eu vou lá pegar não sei quantos reais de você. E eu agradeço. Eu falo, não vai. Ou seja, eu tenho um problema, ele resolve e cobra. E tá tudo bem. E aí eu tentei um dia, eu falei, tô gastando um jardim, eu mesmo vou fazer o jardim, né? Deixa eu que eu manjo. Esse mês eu vou sou fazer. Um gênio, não sei o que. Amigo. Fui lá, fiquei meio período, não consegui sair de um canto, assim, ó. E aí eu falei, cara, desisto, velho, não dá, né? Suando, com sol, sem ferramenta. Ele foi lá e acho que em 40 minutos fez o quintal inteiro, montou tudo. Então acho que esse é o papel da Solutudo, assim, reunir esses gênios e ajudá-los a estar à disposição de quem precisa deles, né? Perfeito. É isso. E aí, eu lembro que alguns anos atrás aí, talvez para não cometer nenhuma gafe, vocês começaram a contar detalhes das cidades, né? Sim. E como é que foi esse processo aí? Então, na realidade uma questão era assim, a gente percebia que, principalmente em Botucatu, né? A gente tem outras cidades, mas pelo histórico, de tempo e assim por diante, a gente começou a querer contar histórias de quem era a solução, assim, sabe? Bem isso. Quem são as pessoas que estão solucionando coisas na cidade que não se fala delas às vezes, né? E aí, por isso a gente começou a contar a história do senhorzinho, do carteiro que está todo dia lá que a gente não vê, de uma empresa. E foi um negócio que a gente fez por um período, gostou muito de fazer, a gente até pretende, quem sabe no futuro, voltar, mas foi bem de inspiração para nós, assim, sabe? Assim, de colocar algumas pessoas que não iam pro palco. Né? A gente focou bastante, tentava pegar pessoas que geralmente não falavam muito delas, até porque tanta correria, o próprio papel da mídia às vezes é informar, e infelizmente a gente tem um monte de problema, né? Uma vez eu fui levantar essa informação, parece ser um monte de problema, mas numa cidade de 100 mil habitantes nós temos 10 boletins de ocorrência por dia, em média. Ou seja, 99.990 pessoas mandaram e-mail. Só que eu posso ficar com a impressão que tá ruim. Porque eu só ouvi falar dos 10. Só ouvi falar dos 10. Então foi uma iniciativa que a gente fez. A gente hoje está no stand-by com esse movimento, mas é um negócio que eu acho tão legal que eu queria voltar a fazer. Só que o legal é que estimulou um monte de coisa a acontecer. Porque a causa foi legal. Então um monte de outros sites começaram a também montar. E eu achei legal. Falei, pô, que legal. E tipo assim, eu sou a favor, né, Pedrão? Tudo que tem dono, tudo que tem alguém fazendo bem feito, a gente não precisa fazer. Deixa fazer, isso aí. A gente tem alguém fazendo bem feito, a gente não... Tá beleza. Entendeu? O Jobs que falava isso, né? É verdade. Contrata bons profissionais e deixa eles trabalhar. E eu falo no mercado, um dia um amigo meu chegou pra mim e falou assim, Rafa, vamos abrir um negócio em Botucatu. Eu falei, do quê? Ele falou, eu não lembro nem o que era. Se era aluguel de container pra obra. Aí eu falei, por quê? Ele falou, cara... Tem um cara rachando o bico de ganhar dinheiro em Botucatu com isso, que não sei o que. Eu falei, mas ele tá mandando mal? Não, o cara é bom pra caramba. Eu falei, mas o que eu vou fazer?
Sabe, uma visão assim, às vezes escassa. Pô, o cara tá fazendo, tá mandando bem. Se ele tivesse pisando na bola, não tivesse dando conta, não tivesse entregando. Não, o cara tá resolvendo. E quando tá resolvendo, cara, é um problema menos do mundo. Vamos fazer outra coisa. Qual que é o outro problema que ninguém tá resolvendo ainda? Entendi. Acho que isso é uma coisa que inspira a gente. Assim, legal, sabe? legal. Um baita mentalidade. Eu acho legal isso, cara. Com certeza. E, bom, você falou, não raro eu escuto as pessoas falando que, por ver o exemplo dos pais, batalhadores, aguerridos, eles se motivaram a começar a empreender, né? Você chegou a dar aula em algum momento na... Eu dei aula no próprio Sebrae, né, na época de informática, depois de desenvolvimento pessoal. Acabei fazendo um monte de cursos de vendas com o tempo, né? Então eu acabei fazendo muito mais uma linha de palestras, nem por vontade minha, apesar de ser algo que eu amo, mas acabavam convidando aqui, convidando ali, convidando lá. Então hoje ainda eu faço, sei lá, 1, 2 palestras por semana, assim, na atual conjuntura, sobre esses temas, principalmente de desenvolvimento pessoal e de vendas, que é uma coisa que... Então, eu me considero um professor, primeiro, meu mesmo, que eu vivo tentando me ensinar a não fazer merda, e insisto em fazer, né? Então, assim, eu tento me ensinar algumas coisas que eu acredito, não é fácil, eu sou o pior aluno que eu tenho, né? E na minha equipe, né, Pedrão, acho que a Solutudo é uma grande escola, assim, eu tento fazer com que a gente esteja diariamente tendo treinamentos e depois para o mercado nessa área, assim, né? Então é uma coisa que eu gosto, assim, falar, Rafa, um momento na sua vida onde você está feliz, um momento onde eu estou ali com um monte de gente querendo saber algo que eu já tenho alguma experiência. Entendi. Puta, aí é muito gostoso, cara. Você é professor também, sim, então sim. É um negócio assim que brilha os olhos. E dá para ver mesmo a alegria do pessoal que trabalha com vocês e essa pegada de educacional, né? Da empresa não ser um lugar só para o cara tirar a fonte de renda dele, né? Ser um lugar gostoso. Tem até uma fala do Raul Seixas que fala: o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Né? Por quê? Porque treinar é para eles serem melhor, mas eles são a empresa. Se eles são melhor, a empresa é melhor, né? Então, com certeza. Esse é o processo. E uma coisa que eu acho muito legal da Solutudo é a pegada das cores que vocês escolheram, os ambientes, né? Eu lembro que uma vez, visitando um dos ambientes de vocês, era cheio de cordões, assim, eu falei, nossa, isso é muito legal. Da onde que vocês tiram isso e no que vocês se inspiram, com qual objetivo, o que vocês pensam? Você já teve numa sala de parto? Nunca tive. Nunca teve num hospital, assim, pra dar uma olhada? Não, não vendo um parto, mas te vem a imagem do que é uma... Sim. Ou seja, para você parir uma criança, né, vamos dizer, com toda a segurança do mundo, você tem uma estrutura que permite isso, né, de pessoas, de equipamentos, de ambiente mesmo, né, ambiente esterilizado, etc. E eu acredito, né, Pedrão, que as ideias são coisas vivas. Né? As ideias são coisas vivas. Então a gente tem que parir ideias, né? A gente tem que e quanto mais preparado o ambiente tiver para recebê-las, né? Maior a chance delas vingarem, delas conseguirem. Então historicamente, né? Eu me questionava assim de estrutura de empresa, que era aquelas coisas, isso aqui é assim porque é assim. A mesa é quadrada porque é quadrada. Sempre foi assim. A parede é branca porque é branca. Não sei o que. Né? O livro não pode ficar de lado, tem que ficar retinho. Não, por que tem que ficar retinho? Olha que legal que fica. Né? Assim, então, no podcast tem que ser uma mesa de tal jeito. Por quê? Não pode ser 2 sofás, a galera conversando. Então, eu acho que num mundo onde a gente precisa inovar para não ser parecido, para que a gente... Porque a melhor maneira de não ter concorrente é sendo único. Né? E você não consegue produzir ideias únicas num ambiente igual. Perfeito. Né? Então, acho que esse processo de criar um ambiente favorável para as ideias, um ambiente mais leve, né? Um ambiente por mais que trabalho sempre é trabalho, né? Ele exige de nós seriedade, mas ele não precisa ser chato. Né? Então, eu sempre pensei assim, qual é o ambiente que eu gostaria de passar boa parte da minha vida? Porque é minha vida. Né? De segunda a sexta, 2/3 da minha vida é no meu trabalho. É muito tempo, cara. Eu falo, meu Deus, eu vou passar 2/3 da minha vida. Então, como é que eu faço para o trabalho ficar mais legal? Ser com gente que eu gosto, eu poder ser quem eu sou, o ambiente ser gostoso de olhar. Então, a gente sempre tentou, cada dia mais,
criar um ambiente um pouco diferente, né? Assim, às vezes a gente conseguiu, às vezes não, mas eu acredito muito nisso. E eu acredito que todas as empresas podem, né? Assim, um pouquinho, uma coisinha. Às vezes tem, claro. Sim. Eu tenho um dentista, inclusive aqui perto, né? O Felipe, mandando um abraço para ele, Felipão. Eu vou lá, eu já falo, cara, dá 20 anestesia em mim, que eu não quero sentir dor, velho. Anestesia eu aguento. E esse dia eu cheguei lá, ele tava com a roupa colorida, assim, tudo colorido, assim, com uma boina roxa, e já me agradou, né? E aí eu achei legal, eu falei, cara, é um dentista, ele não precisa me botar medo. Né? Então até um dentista pode criar um ambiente através dele melhor, me sentir melhor por ir no dentista. Verdade. Né? Então eu acho que legal, pra gente trazer novas ideias, a gente tem que ter novos ambientes, novas formas de fazer, senão a gente vai ter as mesmas. Né? Então eu acho que isso é a sala de parto. Né? Por isso que eu sempre me preocupei tanto com esse lance de ambiente. E não à toa, né? Você vê isso no mundo todo, né? Essas grandes empresas, elas começaram por aí, cara, entendeu? Assim, a própria Pixar, né? Que é do Steve que estava falando. Cara, a primeira coisa que ele falou, mesa aqui é redonda. Não é quadrada, não pode ter mesa quadrada aqui na empresa. Né? Eles fizeram um ambiente de mesas redondas. Redonda é ruim, redonda é... Né? Legal. E isso é muito bacana, de ver empresas com essa cultura e a gente torce para que mais empresas façam isso. Muito legal. A gente sabe que a vida do empreendedor não é uma vida fácil, né? A gente sabe quanto custoso foi bater as agendas para estar aqui. Sim. E nesse mundo frenético... Até choveu hoje. Até choveu, exatamente. Até choveu, tá? Tempo feio aqui. Sim. Mas para você, assim, hoje, qual a maior dificuldade ao empreender que você enxerga? Essa pergunta é muito forte. Tem vários momentos da empresa. Vou falar para mim na atual conjuntura da minha vida, né? Eu hoje tenho um grande objetivo na vida como empresário, que é convidar a minha equipe a empreender comigo. Né? Eu já tive momentos da minha vida onde eu era o chefe e ponto. Então é isso aqui, faz isso, faz aquilo outro, não sei o que lá, o que você está fazendo, não sei o que. Mas eu senti que, pelo menos para mim, esse era um modelo insustentável. Certo. Sustentável, assim, eu não dava conta. Era uma correria, trabalhava 20 horas por dia, sabe? Dormia 4 mal ali ainda, em uma pressão, e controle, e comando, e controle. E um dia caiu uma ficha pra mim, assim, sabe? Eu falei, cara, porra, o ser humano é a coisa mais avançada do planeta Terra. Eu tenho um monte aqui trabalhando comigo. Imagina o potencial dessa galera. E de repente eu dizer pra eles o que tem que fazer, me impede de ouvir deles o que tinha que ser feito. Né? Então hoje o desafio meu é assim, como é que eu permito que a minha equipe tenha autonomia e se engaje com os problemas, né? Porque não é um problema só meu, você tem uma empresa. Se a empresa tiver com um problema, é um problema do Pedro e da equipe do Pedro. Porque se a empresa não for bem, a equipe vai sofrer com isso. Seja financeiramente não tendo oportunidades de crescer, seja às vezes até perdendo uma oportunidade de trabalho. Então, a pergunta na minha mesa de dificuldade é assim, como eu trago meu time junto comigo? Né? Esse é E eu tenho buscado respostas e tenho conseguido avançar. Eu sou muito feliz com a estrutura, o quanto a gente avançou, e não é o quanto eles avançaram, eu acho. Né? Porque eles sempre foram bons. Né? É o quanto eu me permiti apostar, acreditar, ajudar, etc. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Porque sozinho, às vezes, você dá aquele esticãozinho numa esquina na outra, né? Mas você não vai longe, você não dá conta de fazer. Então, eu acho que esse é como fazer a equipe ser muito melhor, né? Ou melhor, deixar a equipe ser melhor do que eu, né? Fazer, porque elas muitos são, como a gente falou, em cada atividade um é melhor que eu. Então, como é que eu libero esse espaço, assim, montar times. Acho que esse é o... Essa é a bucha, assim, que é um prazer. E você há de convir, né? Enquanto você vai conversar com 10 empresários e empreendedores, eles vão falar, o problema é gente, né? O problema é pessoa, né? Exato. Você está pensando de uma outra forma, né? Eu falo, pessoa é a solução, não é o problema. A pessoa imagine, o ser mais inteligente do planeta são pessoas. Como é que elas são o problema? Não
Não entendo, né? Não, mas é que elas ainda não fazem o que eu quero, não se dedicam como eu gostaria, não se engajam como... E eu acho que esse é um jeito de falar, né, Pedrão? Que é um problema grande. Por quê? Porque se o problema está no outro, você não pode fazer nada. Só reclamar. Agora, se o problema está em mim, não, por que eu não consigo fazer minha equipe se engajar? Por que eu não consigo ajudar minha equipe? Por que eles não se sentem à vontade para me ajudar? Por que eles não têm tesão de lutar por isso aqui como eu? Né? Então, essas são perguntas minhas, né? Me coloca num lugar mais... de autorresponsabilidade. Exato, entendeu? Então, eu vejo assim, elas são a solução. E eu estou na busca de entender como que eu atrapalho menos. Legal. Não é fácil, mas... vai estar sacada. Sempre será, né? Extrair o melhor das pessoas, né? Sim. Fazer elas atingirem aí o patamar de excelência delas, né? Na prestação do que... sempre vai ser um grande desafio. Agora, é aquilo, né? Aí, isso começa, às vezes, por peixe não sobe em árvore, né? Cara, não adianta. Se você me colocar para... Sei lá, vou dar um exemplo bem simples aqui. Para fazer uma cirurgia em alguém... Eu posso estudar muito, não vou conseguir. Então, essa habilidade de entender o que a gente tem aptidão para fazer. Porque eu ouvi muito e eu acreditei nisso durante um período, que você tem que fazer o que você gosta. E eu falei, cara... Só que eu, sinceramente, acho que isso não é uma verdade. Aí você fala, como assim, Rafa? Eu adoro jogar bola, Pedrão. Pensa num cara que adora jogar bola. Jogava bola... Agora eu parei, mas eu jogava bola 3 vezes por semana. Puta, Você seria jogador. A coisa que eu mais gostava de fazer na vida era jogar bola. Mas se eu fosse trabalhar como jogador, eu ia passar fome. Porque era ruim. Então, não necessariamente é só gostar. É gostar, se possível, mas de algo que você tem um pouco de aptidão, não é no meu caso. Então, assim, faz o que você gosta. Você é jogador, não vou. Quem que vai me contratar? E se você chegar isso pro jovem e ficar falando, faz o que você gosta. Eu gosto de ficar na rede social. Dá pra... Tá, mas que aptidão que a rede social te traz? Às vezes, tem a ver com marketing digital, às vezes tem a ver com tecnologia, às vezes tem que... Mas é esse cuidado de não é bem o que você gosta. E o maior exemplo pra mim é esse lance do futebol. Eu amo, eu não gosto, né? E não ia dar certo. Entendi. Entendeu? Mas se você treinasse, não ia não... E qual que você julga que é a sua maior habilidade? Eu gosto sempre de fuçar nesses pontos, porque a gente não tem o hábito de falar de vulnerabilidade nossa ou das nossas habilidades, competências, né? Nossa, é verdade, Pedrão. Eu assim, hoje eu reconheço algumas coisas que eu tenho aptidão. Assim, eu percebo que eu tenho uma... Né, naquele rio ali eu nado melhor. Acredito que essa parte de treinamentos, né, assim, de desenvolvimento de pessoas é uma área que eu gosto e que eu identifico alguma aptidão. Então aí eu consegui juntar os dois. Eu me sinto à vontade fazendo isso e eu vejo resultado nas pessoas que eu pude trabalhar com desenvolvimento. Começando pelo meu time. Certo. Né? Quando eu vejo uma pessoa entrar ali, sei lá, na área de vendas, pipocando, não conseguindo fazer, etc. E depois de um tempo eu ver a pessoa performando de um jeito profissional. Então ali eu falo, isso aí eu consegui fazer. Porque eu conheço pessoas que têm dificuldade nessa área. E tá tudo bem. Né? Eu tenho um amigo que, por exemplo, ele morre de dificuldade na parte de treinamento, de desenvolvimento, de comunicação como um todo. Mas ele é muito bom na parte de análise, planejamento estratégico, financeiro, etc. Que eu não sou tão... Na parte financeira, por exemplo, não é a minha... Eu sofro, eu faço porque eu tenho uma empresa, eu não tenho escolha. Mas eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa que me ajuda. Porque, 1 mais 1 para mim já começa a ficar complicado, entendeu? Então, eu acho que essa área de comunicação, de desenvolvimento, de treinamento, de lidar com pessoas, assim, é uma parte que eu gosto de fazer e sinto que eu tenho alguma habilidade para isso, assim. Entendi. Isso eu acho que é algo forte, assim. E o lance eu gosto muito de ideias, assim, para problema, assim, sabe, Pedro? Quando assim, não à toa o nome da Solutudo, assim, mas que dá pra gente fazer? Estamos com um problema. Sabe? Ter ideias boas para... A minha irmã, por exemplo, ela é muito boa administradora. Eu não, assim, raramente vi uma administradora tão boa igual a ela, de saber o que está acontecendo, de organizar. Por isso que quando a gente atuou junto, a coisa foi tão boa, porque eu tinha as ideias, mas eu tinha alguém que
Sim. Quando eu fui sozinho, né, nas primeiras vezes que eu empreendi sozinho, eu sofri, porque uma coisa não vive sem a outra. Tem uma empresa inovadora pra caramba que não tem administração, que não sabe as contas que paga, que não se organiza, que não faz um caixa, tá frágil. Né? Então, mas eu acho que isso, não sei se eu respondi. Então, respondeu. Você acha que essa aptidão te facilitou de alguma maneira a expansão dos negócios? Eu acho que sim, porque o fato de você conseguir desenvolver pessoas, né, permite que você consiga aumentar o tamanho do que você faz. Né? Então, por exemplo, eu tô lá, tem um carrinho de cachorro-quente e tá indo muito bem, tem fila, só que só eu sei fazer o cachorro-quente do jeito que eu faço. Então, se eu não conseguir treinar alguém para fazer isso, eu vou ter que fazer para sempre. E tá tudo bem, você tá feliz, etc. O problema é que você não vai nunca tirar férias, né? E eu acho que às vezes, quando você não... Tem coisas que são tão boas que elas têm que ir adiante. Né? Você tá tirando a chance de um cara da outra cidade experimentar um cachorro-quente tão bom. Né? Então, eu acho que essa facilidade, não sei se a palavra é facilidade, porque não tem jogo fácil, né? Não tem nada de fácil. Mas assim, essa aptidão para isso, ela permite que eu possa dar um passo a mais. Né? Porque daí eu consigo preparar alguém para me ajudar e aí eu consigo... Então, eu acho que sim, acho que é uma... Essa foi... Claro, dá para você crescer de outras formas. Meu amigo, por exemplo, ele pode crescer do mesmo jeito através da estrutura que ele consegue montar. A minha é através das pessoas que acho que se desenvolvem, que se estimulam a se desenvolver através disso. Então, eu reconheço e sou muito feliz assim, de ter isso. Né? Falta outras coisas, mas essa tá indo bem. E eu sei que você é um cara que também é bastante conhecido pela questão das vendas, né? E a gente sabe que venda tem íntima relação com você ter uma boa oratória, você saber ser bem desenvolvido na comunicação, Perfeito. né? Quando que para você chega a ideia ou quando vocês pensam em expandir os negócios e como é que as vendas elas entram em tudo nisso aí? Assim, a primeira vez que eu entendi que existia vendas, né, é muito louco isso assim, mas eu trabalhava numa equipe, foi a primeira vez que eu trabalhei numa equipe comercial. Até então eu trabalhava com minha mãe, com meu pai, mas a gente não chegava no final do mês e mostrava quem mais vendeu. Sim. Né? A gente vendia, né? E eu comecei a trabalhar e tinha uma moça trabalhando com ela e tal, e eu achei que eu estava indo muito bem, sabe, Pedrão? Eu tava e bati minha meta, mandando bem pra caramba. E no final do mês teve uma exibição do ranking de quem mais tinha vendido. Eu tinha feito na época, sei lá, 25 vendas, né? E era 20. Então eu estava acima do que era para ter sido feito. E tinha uma menina que trabalhava comigo que eu achava ela meio lerda. Sendo muito sincero, não vou falar o nome dela aqui, então não vamos expor a pessoa, mas eu achava ela muito meio estranha, assim, meio chonga. Era essa palavra que eu achava, cara. E eu falava, nossa, menina, nossa, nada a ver. Nossa, não sei o que, ai, que ela tá fazendo, perdendo tempo lá, fazendo não sei o que, cliente e tal. Beleza. No dia dessa primeira reunião, a menina tinha feito 58 matrículas. Eu tinha feito 25. Então, bateu aquela... Tipo, se ela é chonga, o que sou eu, né? Se ela é lerda, o que sou eu? E aquele dia aquilo me incomodou muito, assim. E eu conversei com um cara que trabalhava com a gente, chamava Fernando. Falei, cara, será que essas vendas são verdadeiras mesmo? Será, né? Porque essa é uma mania errada que a gente às vezes tem, e eu já tive muitas vezes, de ao invés de subir onde o outro tá, tentar descer ele para que eu não precise me sair. E foi o que eu fiz, derrubar ela. Falei, pô, será que essas vendas não sei o quê? Não sei o quê. E esse Fernando, ele falou um negócio para mim que foi um soco na minha... Ele falou assim, até quando você vai justificar o sucesso do outro ao invés de aprender com ele? E eu lembro que eu fiquei morrendo de raiva desse cara. Eu falei, seu desgraçado, eu tô abafando. Eu fiquei 2 semanas sem olhar na cara do cara, assim. E aí, depois eu perguntei, mas o que você acha que eu tenho que fazer? Perguntei pra ele, o que você... Aí ele falou, vê o que ela faz... E você não faz e começa a fazer. E vê o que você faz e ela não faz e para. E eu com muita raiva eu fiz isso. E eu nunca cheguei a 56 matrículas, mas eu cheguei a quase 48. Né? Então, o que isso representou para mim na ocasião? Os números eu não me lembro com exatidão, mas a proporção era essa. Né? Me representou assim,
Cara, dá para aprender. Tem coisas aí, né? Dá para aprender. E isso me estimula, né, Pedrão? Tá caindo até hoje, assim. Existem, sim, técnicas. Existe, cara. Existe uma técnica para fazer um bolo. Eu tenho um amigo que é confeiteiro. Um dia eu perguntei para ele, de cada 100 bolos que você tenta fazer, quantos você erra? Né? Ele falou, puta, cada 100 nenhum. Eu vou errar um a cada 1000, 2, 3. Ou seja, quando você se torna profissional, você tem uma técnica que não permite você errar. Seguiu a receita. Exato. E eu falei, cara, será que não existe isso para vendas? Será que não tem? Né? Agora, vendas é diferente porque é um relacionamento. Né? O bolo você come ele, né? O cliente não. Né? O cliente, então, o que eu percebi é que existem algumas coisas básicas que mesmo pessoas com menor capacidade de comunicação conseguem realizar e na prática não é que vende. Eu falo que você não deve vender. Você ajuda a pessoa a comprar. Uhum. Já teve vezes que eu saí de casa para comprar e me atrapalharam. Então a pessoa não precisava vender para mim, era só me atrapalhar. E tem gente que atrapalha. Uhum. E eu já atrapalhei. Né? Vamos dizer que das matrículas que eu deixei de fazer, umas 30 ali eu dificultei a vida deles. Atrapalhou tudo. Exato. Então eu acho que sim, assim, existe uma forma e ela pode ser aprendida e ela potencializa muitos resultados, né? As empresas, não todas, mas muitas sofrem com isso, né? Com dificuldade em vendas. Então eu reconheço e eu falo, eu não tenho filhos ainda, mas essa é a única soft skill que eu quero que meu filho aprenda, minha filha aprenda, né? Se eu tiver uma filha, por quê? Se você aprender a vender, você não precisa brigar. Você não precisa brigar. Uhum. Eu acho que teria menos guerra. Se a gente, por exemplo, tem um brasileiro, né? Deixa eu lembrar o nome dele. Tem um filme dele, inclusive, que ele foi um dos negociadores brasileiros, que foi com o... Ai, rapaz, eu tô com o nome bem esse aqui. Ele teve numa missão do Iraque, um brasileiro, não vou lembrar o nome dele. Mas ele era, para mim, um dos melhores vendedores que já existiu. Ele ia em negociações de paz em países. Puxa. Entendeu? E para mim isso é venda. E ali perdeu. Não pode. Ele fez isso num monte de países, mas teve uma ocasião no Oriente Médio que teve um atentado e ele estava lá. Mas ele foi premiado. E tem um filme, acho que é com o... Wagner Moura. Ah, sim, eu sei qual que é. Eu não lembro o nome do filme, cara. O nome eu não lembro, mas ele era tipo... Ele representava... Ele é tipo um embaixador, né? Embaixador, exato. Né? E olha que legal. O que ele vende? Ele vende a ideia da gente se entender. Ao invés de matar um ao outro. É verdade. Né? E às vezes o cara se mata com o cliente. Entendeu? Então, eu queria uma coisa, você quer outra. Como é que eu vendo a ideia da gente se entender, né? Então eu acho por isso que eu sou apaixonado por esse tema, assim. Eu acho que devia ensinar nas escolas. Eu também acredito que vendas é a tábua de muita coisa de salvação, né? Sem dúvida. Você tem uma equipe multidisciplinar, obviamente, né? São várias unidades Sim. espalhadas aí pelo Brasil. E quando a gente fala de vendas e fala de desenvolver pessoas para vendas, a gente sabe que tem vários gargalos. O que você enxerga hoje maior gargalo para educar uma pessoa que talvez tivesse sido educada com vendas mais... Aquela vendas que ninguém quer ser chamado de vendedor, né? O que você acha que é a maior dificuldade para ensinar vendas para alguém? Porque é uma técnica, legal. Se aplicada, ela dá resultado, mas... porque tem muita gente que a gente ouve as pessoas falando, mas esses cursos aí não funcionam, essas coisas aí não funcionam. Eu acho que assim, a gente tem que lembrar que é um relacionamento. Vendas é sobre relacionamento. E relacionamento não é simples. Né? Eu tô falando, são dois seres humanos. Dois universos trocando ideia. Uhum. Imagina a nebulosa de Andrômeda e a nebulosa de Fênix tentando entrar. Não é simples, são dois universos. Então, mas eu vejo assim, né, que às vezes as pessoas pulam uma etapa que eu acho que é fundamental. Então, por exemplo, para vender eu tenho que conhecer algumas coisas antes de querer saber técnica. Né? Saber qual a melhor frase, qual a melhor... A primeira é assim, acreditar no que você vai vender, que o que você está vendendo é uma solução para alguém. Tá. Às vezes eu vejo empresas assim que saem falando da técnica e esquecem de convencer a pessoa de vendas que o que ela vende pode ajudar alguém. Perfeito. É a ideia de eu não vendo o que eu não compro, né? Exato. Ou eu não vendo o que eu não compraria se eu fosse esse cara. Porque eu falo, eu não vendo o que eu não compro. Então você não pode, eu, por exemplo, não poderia trabalhar numa empresa de esportes.
Por quê? Porque eu não ia vender a camisa do Corinthians. Faz sentido. Então, de jeito nenhum, eu falo, nunca roubei ninguém e tal, não vou vender. Tô brincando. Eu vendo qualquer uma menos do Corinthians. Essa não. Então, assim, mas eu não compraria se eu fosse ele. E ele sendo corintiano, eu compraria. Né? Eu entendo, cada um tem seus problemas, tal, né? Respeito o cara ser corintiano e tal. Eu sinto muito se você é mesmo? Nosso host é corintiano. É corintiano, pô, sinto muito. Então, assim, acho que essa é uma imersão que qualquer um pode fazer. Então, imagine que a gente trabalha numa loja de sapato, né? E eu estou contratando uma vendedora para vender sapato. Então, a primeira coisa a fazer, cara, vou te explicar como funcionam os nossos sapatos. Esse aqui é um sapato tal, ele é de couro tal. Essa aqui, ó, é uma cliente nossa que comprou o sapato. O que você achou do sapato? Eu adoro, esse sapato é maravilhoso, melhor que lá. A gente tinha que ter uma dose, né, Pedrão, de crença. Por quê? Porque o pessoal às vezes olha para vendas com asco, mas todo mundo vende. Eu, por exemplo, sou um funcionário muito mal remunerado do Spotify. Inclusive, você acabou de falar uma coisa aí do Spotify que eu não sabia, que dá para ver o vídeo. Agora você pode ver o... Inclusive, vocês podem ver esse podcast por vídeo lá do Spotify. Não sabia. Cara, eu sou fãzaço do Spotify. Eu já instalei Spotify para pelo menos umas 200 pessoas. Ou seja, eu peguei meu tempo, eu convenci a pessoa a soltar o Apple Music, qualquer porcaria que ela tinha, instalar o Spotify. Eu convenci, eu vendi para ela a ideia. Quanto que eu ganhei, Pedrão, em dinheiro? Nada. Advocacia de marca... Nada. Mas por quê? Porque vender para mim é resolver o problema de alguém. Agora, imagine que legal eu estar fazendo isso e ganhando ainda. Esse é o auge. Você fala, cara, imagina se o Spotify fala, Rafa, a gente gostou de você e vai colocar você agora para ganhar uma... Pô, já fazia de graça. Então, essa é a oportunidade. Então, quando eu vejo os treinamentos, etc., eles são sempre, não todos, mas generalizando na maioria, tá? Pegando com base no que você colocou. Às vezes a gente se preocupa muito em como é que eu faço o cara comprar, né? Onde a pergunta deveria ser, o que eu resolvo caso ele compre? Perfeito. Se entendeu essa parada, aí você pode esquecer as técnicas. Eu já vi gente sem técnica nenhuma vender muito e já vi gente com um monte de técnica não vender nada. Eles o tal do entusiasmo. Isso. Tem aquele negócio que chama job to be done, né? Que eles falam, né? Sim, o entusiasmo. O entusiasmo, a palavra significa Deus dentro de si. Então imagine, um cara com Deus dentro de si não vende? Ele não precisa saber nada. Entendeu? Ele diz, mas eu acredito que resolve, sabe? Acredito que... Perfeito. Então acho que esse é vamos dizer, a injeção. Por quê? Porque não acreditando, eu vou ter que usar alguns argumentos para te convencer. E nem sempre eles são verdadeiros. Né? E aí já começamos a cair no... Quando alguém falou, você é vendedorzão ainda, a gente sabe que não é um elogio. Não sabe se for, você é vendedorzão, hein? Tipo conversa fiada, quer dizer o quê? Falastrão. Exato, e eu trabalho para mudar isso, porque essa é uma das áreas que mais tem gente trabalhando, né? É uma das áreas que vamos dizer assim, e das mais desonradas, às vezes, pela atitude e pelo que a gente sabe. Então, eu acho que esse é o ponto, ele é meio simples, mas assim, gasta mais tempo fazendo acreditar do que aprendendo a convencer. Entendi. Acho que esse é o ponto principal. Que legal, hein? Legal, boa sacada. Gaste mais tempo ensinando a sua equipe a acreditar no produto do que convencendo as pessoas a comprar. Bacana. Elas vão achar um caminho sozinho mesmo. Aí depois, se puder mudar alguma técnica, né? Ou essa frase aqui funciona melhor que essa, tal, beleza. E tem alguma técnica assim que você fala, não tem como... Não... Cara, tem uma coisa tem um livro que eu gosto muito, chama SIM. S-I-M, é do Cialdini, que é um cara considerado um dos maiores especialistas em vendas do mundo. Ele hoje é consultor do Facebook, do Google, para frases, né? Todas as frases que a gente vê na internet desses caras não estão ali, não foi o estagiário que escreveu correndo, entendeu? Veio, e ele tem um livro que esse SIM, que são 50 pesquisas sobre persuasão, né? Como nosso processo de decisão. E uma delas, só para a gente ver a importância disso, né? Numa delas, ele fala, imagine uma gôndola de supermercado com alguns produtos na gôndola, né? Numa esquina assim do supermercado. E aí você coloca lá uma plaquinha escrito 50 centavos cada. Né? Você deixa essa plaquinha e beleza. Deixaram lá uma semana, isso foi uma pesquisa realizada, tiraram a plaquinha, colocaram uma outra plaquinha no lugar daquela.
4x2. Né? Mesma coisa, teoricamente. Em tese, né? Fazer a continha aí, galera, dá na mesma coisa, né? Só que 4x2, segundo a pesquisa ali, vendeu aproximadamente 40% a mais, de 35% a 40% a mais. Então, às vezes a gente fica quebrando a cabeça, eu preciso vender mais. Cara, às vezes você muda uma frase, e você aumenta em 40% o resultado do teu negócio. Perfeito. Então, o dia que eu vi isso, Pedrão, assim, me encantou. E como aplica isso em qualquer lugar? Mas, vou dar um exemplo, dentista. Quanto que é para fazer uma obturação? 70. Perdeu venda. Como assim? Olha, para fazer a sua obturação com um dentista formado, com especialização, com todo o equipamento esterilizado nosso, ainda garantindo algum retorno caso você tenha uma complicação, apenas tanto. É o 4x2. Já mostrou. Perfeito. Quando você passa o preço sem entregar o valor. Né? Mesmo que você tenha falado um monte, resume. Né? Então, o preço e valor andam de braço dado. Sim. Então, esse é um exemplo, porque venda para mim é comunicação. Né? Quer ver? Eu vou fazer um exemplo para você aqui. Né? Você que está em casa aí, ó, pensa também junto aí. Eu vou falar uma palavra e você vai descrever para mim o que veio na sua mente. Tá? Sorvete. Que imagem que veio? E você em casa aí, pensa aí no sorvete seu aí também. Eu vou fazer aqui com o nosso produtor também. Pensou no sorvete aí? Pensa no... Qual que é o seu sorvete? Menta. De menta, mas é de massa ou é de palito? De massa. De massa. Casquinha ou cascão ou potinho? Picolé, no picolé. De massa no picolé, você me ferrou. Não, perdão. De massa na casquinha. Na casquinha, tá, na casquinha, beleza. Então, beleza. Qual você viu aí? Vamos pegar a produção aqui. Que sorvete que veio para você aí? Casquinha com morango. Casquinha com morango. Então, nós temos aqui entre duas pessoas um problema, né? Poderia dar uma merda nessa questão. Pedrão, pega um sorvete para mim. O Pedrão vai e volta feliz da vida com um sorvete de casquinha de menta. E ele vai ficar bravo. Porra, não era isso que eu esperava, cara. Você tá de sacanagem. Você trouxe... Ou seja, com uma única palavra, a gente tem entendimentos diferentes. Uhum. Então, pra você ver o desafio da comunicação. Né? Imagine uma frase. Imagine 30 minutos de conversa. Eu tô falando... Então, a comunicação é um grande desafio e vendas é uma ferramenta para ajudar nessa torre de Babel aí, entendeu? Perfeito. Cara, muito legal a linha de raciocínio. Lembra de sorvete agora? Quando um falar sorvete pro outro, vocês lembram que cada um gosta. É menta, tá? Não vai pegar outro. Eu gosto de sorvete de menta. De chocolate com menta. Nossa, meu favorito. Mudando de assunto, você começa a salivar. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu anunciei aqui no início que você é escritor, né? Sim. Então você não foi um único livro. Não. Você já escreveu quantos livros? Eu escrevi 3 livros que eu publiquei. Tá. Mas eu tô com mais uma quantidade aí para ser lançado. Mas muitas vezes eu não escrevo livro, né? Eu gosto muito de escrever, na internet facilita isso, né? Escrever. Tá. Independente do... O livro ele acaba sendo um lugar onde você condensa uma ideia com mais profundidade, né? Você fala, deixa eu... E demorou, sabe, Pedrão, para eu querer assumir esse lance de escritor. Porque, não sei vocês, né, na vida de vocês, as primeiras vezes onde você fala de algo, né? Eu lembro do meu pai, assim, uma vez eu falei para ele, eu vou escrever um livro. Ele falou, vai nada. Só eu vou. Meu pai, ele fez isso psicologia reversa mesmo. Ele falou, não vai. Ele escreveu, quem que você conhece que escreveu o livro? Pô, não conheço. Ele falou, então você não vai, é difícil, tem que... É bem isso. E aí eu, de raiva, eu escrevi. Né? Infelizmente, meu pai faleceu em 2009 de H1N1, aqui. Puxa. Na semana que eu terminei de escrever o livro, né, o primeiro. E ele não pôde nem ler, mas eu mandei uma mensaginha e falei, terminei. Ele falou, pô, fico feliz por você e tal, mas não rolou. E é uma coisa que eu sempre gostei, desde da segunda série, poesia, escrita. Então hoje é um negócio que eu tô assumindo mais, assim, cara, é algo que eu gosto, é algo que eu sinto que eu tenho alguma facilidade para fazer. E é um jeito de deixar algo, né? Assim, aprender e deixar. O mundo é dividido por pré-história e pós-história. E isso, a pré-história foi até a gente aprender a escrever. Né? Escreveu, eu não estou mais aqui, mas o que eu aprendi ficou. E eu acho legal isso, assim, cara. Então, esse ano ainda eu pretendo lançar mais 2 aí, que eu estou trabalhando neles, ano que vem mais. Agora eu vou desovar mais. Sobre vendas? Agora que eu assumi. Então, tem um de vendas, mas é para o ano que vem ainda.
Esse ano eu lanço um de marketing sobre consumidor, perfil do consumidor atual, e um que tem a ver com jornada mesmo, assim, né? Tipo, como é que eu começo algo, né? Acho que eu tive a chance de começar muitas vezes na vida projetos e coisas e errar muito nisso. E eu vi que tinha vamos dizer assim, um jeito de começar mais seguro, né? Assim, mais certeiro. E aí eu falei, pô, preciso escrever sobre isso. Então vai ser um livro aí que eu acho que vai ser legal para a galera que, pô, quero começar alguma coisa do zero, um projeto, um produto, um evento, um formato. Por onde eu começo? Né? Que é uma pergunta. Tipo, peraí, deixa eu pensar, por onde eu começo? Então acho que tem a ver com isso, assim. E o livro, o seu primeiro foi O Homem que... Aprendeu a vender. O Homem que Aprendeu a Vender. E não é sobre você. Não, todo mundo fala, você que é o homem que aprendeu a vender. Eu achava também. Não, é uma história. Na época, lembra que eu falei que eu comecei a treinar? Logo depois que a menina me ensinou as coisas, eu comecei, ela foi embora. Ela foi trabalhar numa outra escola e tal, e eu fiquei com uma equipe. E de repente eu era o... E aí, como é que eu treinava as pessoas, né? Eu falava assim, ó, faz assim. A pessoa, por quê? Eu falei, não sei, mas dá certo, então faz, né, cara? E ali eu sentia que eu precisava desenvolver as pessoas. As pessoas não nascem prontas, eu não nasci, nem ninguém nasce. E a leitura é uma grande ferramenta. Só que, para a maior parte das pessoas, não é um hábito ler. Para mim também não, é muito ruim, eu sofro para ler. Eu leio bastante, mas é horrível parar. O celular é muito mais agradável, né? Então, assim... E era chato, os livros de vendas que eu conhecia, não digo todos, mas os que eu conhecia, eram pesados, assim, sabe? Assim, pra galera. Eu falei, cara, eu podia escrever uma história, né? Uma história que ensinasse a pessoa a vender como se fosse um gibi. Assim, sabe? Que ela, storytelling que ela fosse legal. lendo uma história e eu conseguisse passar as técnicas para ela dentro da história. Poxa, legal. E foi daí. E aí a história veio, assim, Pedrão, sabe? Parece que veio pronta. Falei, cara, assim, assado, dá para fazer assim. Desenhei e depois peguei 2 horas por dia durante muitos meses. Escrevi e deu certo de lançar. E esse é um livro que eu lancei por conta própria. Né? Não fui eu, fiz mesmo as coisas na Biblioteca Nacional, paguei do meu bolso a impressão, e só que daí foi legal, porque daí as pessoas começaram a levar e começou a vender. Então ele está na 4ª edição, acabou, inclusive eu não tenho nenhum hoje. Eu vou publicar novamente ele agora no final do ano, e as pessoas compram. Né? Eu tenho alguns amigos, pessoas que eu nem sei. Esse dia mesmo, veio um pedido lá de Santa Catarina de quase 60 livros. É um cara que leu e queria entregar para a equipe dele. Legal. Ele usa como onboard mesmo. O cara entrou, lê esse livro aqui. Eu gostaria de lê-lo. Então quando sair eu vou te dar um de presente, combinado? Com certeza. Então eu dou um jeito de fazer chegar em você. Gostaria de ler. Eu gosto muito de vendas e que era até um negócio que eu ia te perguntar, né? Você falou que às vezes a leitura também tem a mesma percepção. Sim. Tudo, não é que seja complexo, mas parece que não é didático. Assim, dependendo do material. Tem muita leitura que parece que não é didática. Sim. E a gente, no meio educacional, você sempre pega algo e tenta falar, como é que eu deixo isso aqui didático para o jovem ser chiclete na cabeça dele, né? Exato. E aí, quando você falou isso, eu me identifiquei, né? Exato. Uma dificuldade que eu encontro também. Tanto é que depois eu acabei criando um método que não está no livro, está nesse próximo que eu vou fazer, que eu falei, cara, me veio um dia assim, eu falei, pô, todo vendedor, na verdade, acorda de manhã e vai em busca do seu pão de cada dia, né? E aí eu falei, pô, tem coisa aí, o que é esse pão, né? Aí eu falei, a gente quer 3 coisas, que a pessoa pare para nos ouvir, que ela absorva o que a gente está falando e que ela obtenha a confiança necessária para comprar, né? O pão. Então aí eu fui, escrevi, mandei pro meu amigo lá da Village, falei, cara, como é que dá pra gente? Porque eu achei que era muito bom, eu falei, patentear esse negócio. E eu falei, onde que é o lugar melhor de encontrar pão? Na padaria, né? Ou seja, eu preciso me preparar, fazer uma boa abordagem, fazer um bom diagnóstico, fazer uma boa apresentação, fazer um bom resumo, dar uma instrução para que finalize e agradecer quem comprou. Né? Então eu chamei de método padaria, que é o método que eu uso para treinar a minha equipe. Né? Então, e aí eu já tenho alguns treinamentos rodando na internet com ele e tal, mas aí eu queria escrever sobre ele, assim, sabe? Eu lembro de acho que foi uma palestra que você deu, eu acho que foi, eu dava aula na rede, né, Sebrae, e você foi dar um treinamento lá para os vendedores e tal, daí você usou o público, você falou, Fomimpad. Fomimpad, esse é o livro que sai esse ano ainda.
Ah, isso é muito o legal. Fomimpad, que Folgado, mimado. nós estamos mais folgados, mimados, impacientes e desconfiados do que nunca. Aham. E há números que comprovam isso, né? Então, eu vejo muita gente reclamando, pô, o cliente está folgado, pô, o cliente está achando que tem um rei na barriga. Eu falo, não está achando, ele tem certeza, ele tem opção, né? Pô, o cliente não sabe esperar. Lógico que não, eu mando uma mensagem agora que o Japão chega agora, por que eu tenho que esperar? Né? E o cliente está desconfiado, lógico, tem um monte de gente pisando na bola. Tem mesmo. Né? Então, você fica, né, ressabiado. Então, e entender que ele é Fomimpad, né? Tanto é que na própria Solutudo, há um tempo atrás, a gente fazia assim, o que a gente pode fazer para facilitar? O que a gente pode fazer para mimar? O que a gente pode fazer para ajudar o cliente a esperar ou não esperar? E o que a gente pode fazer para eles confiarem mais na gente? É como se fosse um método. Você faz esses 4 aqui, melhorar algo no seu negócio. Perfeito. Né? Então, que bom que você guardou aí. Tá patenteado isso, hein? Então, eu fiz um livro disso, né, cara? É muito legal, muito então, legal. E é fácil de gravar, né? Eu lembro das expressões porque a palavra eu nunca esqueci. Foi me gravei, tá vendo? Exato. Eu achei muito legal. Já usei umas par de vezes. É mesmo? Que bom, cara. Já usei e eu mencionei. Falei, porque simplifica, né? É. Ele ajuda a pessoa a entender. Porque na prática são características do consumidor. E eu falo, o primeiro passo para você resolver algo é entender o problema. Entender para atender, né? Entendeu? Entende primeiro. Então, qual que é o problema com o meu cliente? Pô, ele quer as coisas mais simples. Eu preciso cuidar mais da atenção para ele, não deixar ele esperando e ajudar ele a confiar em mim. Perfeito. Eu não sei se você chegou a ver que o Mercado Livre fez uma pesquisa durante a pandemia, né? E aí eles listaram 10 coisas, fizeram uma pesquisa lá com 10 itens para que a população pudesse responder o que eles levavam mais, o que para eles era mais relevante. Que legal. E aí o item que ganhou com 94% era me atender na velocidade que eu quero. Caraca. Foi muito legal. Nossa, eu não vi, não. Depois você puder dividir eu tenho comigo. até o slide, eu usei agora em São Paulo numa palestra que eu fiz de cliente 5.0 e o pessoal ficou tirando foto, só que para mim como eu já li desde o meio da pandemia, para mim eu falei, isso é bobeira. Bobeira, mas não é, né? É que nem essa pesquisa da gôndola do supermercado, ela é da década de 70. Mas tem muita gente que nunca acessou, Faz poucos anos que eu vi e eu falei, nossa, onde que eu aplico isso? Né? Cada dia que passa, quando eu vejo isso, eu penso assim, a gente tem que compartilhar mesmo, né? Exato. E tem um lance, né? O crescimento. Houve um crescimento de quase 300% nos últimos 6 anos da busca por personalizado na internet. Ou seja, Fomimpad, mimado, ele quer tudo menos se sentir mais um. Então, cara, eu estou procurando atendimento personalizado, produto personalizado. Então, eu acho, né? Tem uma frase que eu ouvi esses dias do Alok, né, eu achei muito linda, que fala que o futuro é ancestral. Porra, essa frase aí. Porque eu acho que o artesanato vai voltar a ganhar a voz. Sabe, assim, você fala, como assim? Porque eu lembro uma época, quando eu era novinho ainda, eu fiz uma cartinha para uma menininha que eu gostava na escola e a emoção minha foi que eu consegui imprimir numa impressora. Né? Eu falei, nossa, imprimi o negócio, cara, tava lá na impressora e tal, e daí eu assinei. Hoje, o legal é escrever à mão. Demonstra várias questões, né? Entendeu? Lá o carinho da pessoa, o tempo. Ou seja, eu acho que tem um caminho de volta aí. Tem, com certeza. Pode ver que é meio cíclico, né? A gente moderniza e depois volta lá. Exato. Faz sentido. Você quer ser mais um? Então, aquilo lá tem todas as cores desde que seja preto, né? Tem todas as cores. Exatamente. Cara, que legal. Eu já quero até deixar aqui para você um convite para que a gente faça um segundo episódio para a gente focar em vendas, né? Eu sempre faço assim, eu trago primeiro a pessoa para a história, falar um pouco da história, e depois a gente vem e foca num... Não, é um prazer. Que é uma oportunidade que a gente tem de devolver para a sociedade aí minimamente algumas coisas. É um movimento, né? Eu acho que ensinar as pessoas a venderem é diminuir um pouquinho dos conflitos no mundo. Com certeza. Qualquer canal conta comigo. E eu faço minhas as suas palavras aí, né? Você falou que que os seus filhos, um dia se tiver filho, soft skill de venda, né?
que ele tem que aprender a vender. Sim. A gente fala isso há muitos anos, né? Puxa, podia ensinar na escola vendas, negociação, deveria, né? Mas a gente vê que ano entra, ano sai, Sim. e nada é feito com relação a isso. Sim. Então, nós somos canais que, de alguma maneira, estamos educando Perfeito. pela internet. Não, tem que compartilhar mesmo. E né? foi justamente por isso, né, Pedro? Eu criei um canal chamado Vendas de Verdade Oficial, que está no Instagram. Justamente por isso. Eu falei, bom, talvez a criança hoje em dia, até infelizmente, esteja prestando mais atenção ao celular do que na sala de aula, né? Então, por exemplo, estar falando sobre isso aqui e mesmo o canal eu uso para isso, para dividir coisas, dividir dicas, dividir coisas que eu acho que podem ajudar, entendeu? Então, conta comigo, tamo junto. Opa, maravilha. Rafael, caminhando para o final, a gente tem voou, né, o tempo, caminhando para o final, até os seus compromissos também. A gente sabe que tem uma agenda bastante apertada, mas já deixo novamente o convite para voltar aqui. Combinado. Acredito que no próximo mês a gente vai fazer um bate-bola muito legal em novembro, ou outubro ou novembro, e aí vou te convidar para participar, junto. Talvez até com mais microfones, né? Talvez a gente faça um painel com 4 pessoas, 3 pessoas. Muito legal. Mas eu costumo, quando convido a pessoa pela primeira vez, finalzinho do podcast, fazer um bate-bola com ela, falando algumas palavras e a pessoa fala o que representa para ela, né? Firmeza. Quando você pensa em educação, o que representa para você? Educação me vem a troca de princípios. Sim, uma educação, eu vejo como uma palavra muito boa e é uma troca de princípios. Alguém está entregando princípios para outras pessoas, né? Acho que isso é o que me vem de bate-pronto, assim. Show. Livros. Puxa, cara, eu até me arrepiou aqui. Livro é a maneira que eu tenho de conviver com quem eu não terei a oportunidade. Dizem que a gente é a soma da média das 5 pessoas que a gente passa mais tempo, né? E eu tenho orgulho de saber que uma delas, para mim, é Jesus, através de um livro, né? Então, assim, os livros permitem que eu acesse pessoas que não estão mais aqui, que eu ouça elas, que eu converse com elas. Caraca. Então, para mim, o livro é um negócio muito forte, assim, Pedrão. Até me encheu o olho d'água, até, porque me emociona, assim, imaginar o que é um livro, né? A chance de você estar lendo alguém que não está com você. Não tá mais. Então, um livro... Eu sei que eu tinha que estar falando menos, né? Nesse não, negócio. Mas, cara, então tá bom. Ótima reflexão. Se todos pensassem um pouco assim, a gente seria a média de muita gente. Porra, porque olha que legal, você pode estar em qualquer lugar do mundo e tá muito bem acompanhado. É verdade. Entendeu? Acho que esse é o ponto. É verdade. Então você também é o que você lê, hein? Presta atenção. Família. Família é a raiz da árvore, né? Acho que nós todos temos até o formato de uma árvore, né? E como qualquer boa árvore, eu falo que você tem que responder 3 perguntas todo dia. Tenho oferecido sombra a quem posso, frutos a quem tem fome, né? E buscado a luz. Agora, para esses 3 ter chance, a base é a família. Né? É ali que é onde o bicho pega. É muito estranho família, assim, eu acho estranho demais, porque você tem um irmão, você pode estar quebrando o pau com o seu irmão, a hora que o bicho pegar, tá ali, todo mundo junto. É verdade. Mexeu comigo, mexeu com ele. Mexeu com ele, mexeu com ele. Então, família é a raiz da árvore. Legal. Não poderia deixar de perguntar para você sobre vendas. Sim. Vendas é harmonia. Vendas é uma ferramenta da paz. Ferramenta... Cara, você sabe que isso que você falou... Nunca tinha falado isso, mas para mim é uma ferramenta da paz. Você sabe que você falou... Quando você citou o Wagner Moura lá naquele filme, né? Foi uma... Para mim, um estralão mesmo, um estalo na cabeça. Porque realmente, né? O trabalho dele ali era fazer... ele tá vendendo o quê? A paz, né? Verdade. Não tinha... Agora, eu nunca tinha falado dele em nenhum podcast. E eu nunca tinha falado essa frase em nenhuma palestra, nenhum encontro. Era para sair hoje. Ferramenta da paz. Puxa. Entendeu? Muito legal. Deus. Minha resposta já diz, né? Eu falo que a voz de Deus é o silêncio, né?
Deus para mim é tudo, assim. É amor, mas eu acho que a manifestação de Deus é amor, assim. É o jeito mais fácil de conhecê-lo, né? Onde tem amor, tem Deus. Então, é minha força, né? Acho que assim, E eu já tive vários momentos na vida onde eu tive distante, inclusive, por achar que eu dava conta, por achar, né? Quando você tá... Sou bonzão, nossa, de Deus, né? amigo de Deus, cara. Eu tenho dó de mim quando eu olho assim e falo, meu Deus, hoje eu sei bem o meu tamanho. Né? Eu falo que eu sei que o universo é gigantesco e eu sou uma pecinha minúscula. Mas Deus é tão bondoso que sem a minha pecinha o universo não fica pronto. Então ele deu legal. essa habilidade de, isso é importante, né, para ele. Sim, até muito... Esses dias atrás, estou conversando com uma pessoa e eu senti assim, até porque a gente está num mês que a gente fica com a atenção focada no Setembro Amarelo, né? Qualquer coisa que as pessoas falam, você fala, nossa, a pessoa está com um problema psicológico, né? E aí, sem entrar muito em detalhes, senão fica muito evidente, né? A pessoa fez um comentário que eu senti nela, assim, uma dor, sabe? Sim. E ela se colocou abaixo do... A gente sabe, entende o nosso tamanho perante Deus, tudo, né? Só que aí eu falei para ela assim, você já viu qual foi a resposta de Deus para Davi, quando Davi estava perguntando no Salmo 8, se não me falha a memória? Quem sou eu? Quem é o filho do homem para receber a tua glória? Eu falei para ela, você já viu qual foi a resposta que Deus inspirou ele para escrever? Ela, não. Eu falei, então vou te mostrar aqui. Aí mostrei o Salmo 8, depois eu te confirmo o versículo, porque eu percebi que você gosta. Sim. E aí ele fala assim que nós somos um pouco menores do que os anjos, e a gente sabe que os anjos têm categorias, a Bíblia até explica isso, né? De importância, de validação, somos um pouco menores, e ele coroou a gente com esplendor e glória e colocou todas as criações abaixo dos nossos pés. Nossa. Eu falei, você já tinha parado para pensar nisso? Nossa. Que a gente tem que se colocar no nosso lugar, mas ele quer que a gente seja poderoso, ele quer que a gente faça e para o outro que ajude. Sim. A gente não é esse grão desconsiderável, desprezível, como você está mencionando. E ela começou a chorar. Eu falei, é um texto que toda vez que eu me sinto impotente numa situação que fala, puxa, eu queria muito ajudar nisso aqui, mas não consigo, eu lembro daquilo. Talvez eu não consiga por este canal, desta forma, mas tudo posso na força dele, né? Então a gente não desiste. Muito bom. Onde minha mão não chega, outra coisa vai. Exatamente. Né? Então, para mim é muito forte. Exatamente. E por fim, Solutudo. Solutudo eu sempre falo, né, Pedrão, que o papel nosso humano é realizar. A gente a gente tem a capacidade de imaginar, mas o nosso papel é realizar. Né? A gente não veio para ficar só imaginando. Né? E a Solutudo dentre todos os projetos que eu fiz na vida, um que tomou mais tempo, né? Mais cabelo, né? E é um dos que eu tenho mais carinho, né? Pelo que ela representa para a vida das pessoas, que facilita a vida das pessoas, para a vida das empresas, que permite que elas... Então, a Solutudo até aqui, até os meus 41 anos de idade, é uma das maiores realizações minhas, assim, nesse lance de tornar real, né? Não sozinho, com toda a minha equipe, com a Érica, né? Que quando a gente começou. Então, a Solutudo é uma ponte entre quem tem problema e quem tem solução. Fechou. Entendeu? É nóis. Terminamos com chave de ouro. Cara, meu velho, valeu, um prazerzão. Queria deixar aqui 2 palavrinhas só. Opa, fica à vontade. Se me permite. Uma, né, Pedrão, assim, de agradecer a galera que tá assistindo aí, falar para seguir lá, né, o Vendas lá, ou ia Solutudo também. Isso. Eu ia te perguntar isso, até porque a gente pode deixar aqui na descrição qual os canais para te encontrar. Eu vou deixar aqui, ó, tem o @vendas de verdade oficial no Instagram, que é esse de vendas, tem o @Solutudo Brasil, que é da Solutudo. E tem o meu também, @Rafael Regis Somera. Mas o meu você só segue se você gostar de ver gente abraçando árvore, essas coisas nada a ver, assim. Que lá eu só ponho umas coisas. Se você não gosta disso, nem vai, que você vai se irritar. E o segundo, né, Pedrão, assim, há pouco tempo eu tive a chance de te conhecer pessoalmente e mais de perto, né? E muitas vezes a gente, por não se conhecer à distância, né? Você fazendo os teus movimentos, eu fazendo os movimentos, e muitas vezes a gente, de longe, às vezes, chegou até a se estranhar,
Assim, de, pô, Rafael, não estou fazendo um evento aqui, eu estou fazendo outro evento lá, tal. Então eu queria dizer para você que te conhecendo mais de perto foi uma alegria, né? E te pedir desculpas pelas vezes onde eu não conhecendo o teu movimento, no nível de consciência que eu tinha, eu não dei a minha opinião como eu deveria. Imagina. Então é um prazer estar aqui e saiba que você sabe do dia que eu te encontrei lá, que tenho um respeito, carinho e desejo a você que você continue movimentando, fazendo a nossa cidade acontecer, trazendo coisas para cá, fazendo os empresários se encontrarem, fazendo esse movimento todo que você faz, né? Hoje eu estou na cadeira de uma pessoa que torce por você de coração, tá bom? Cara, vindo de você um elogio, cara. É verdadeiro. Não só batalhador, mas é inspiração, né? Eu me lembro que por várias ocasiões na sala de aula mesmo, dando aula, as pessoas mencionavam o teu nome enquanto vendas, enquanto educador corporativo ali. Sim. E eu acho que é bem o que você falou mesmo, é um nível de consciência, né? Perfeito. O estar agora também ligado a movimentos do turismo está me fazendo adquirir um nível de consciência, a idade também, né? A idade também, né? A vida passa rápido. Já estamos chegando. Você tem 41. 41. Estou batendo no 40 e também a idade também vai fazendo a gente observar que às vezes você tem um trilhar, eu tenho um, mas a gente pode trilhar junto. Sim, sim. Né? Então, porque queremos a mesma coisa. Queremos exatamente, movimentar, queremos realizar. A gente quer ver realizar as coisas acontecer, queremos um mundo melhor. Eu vi você falando no começo, quero que vocês aprendam, dividir história. Isso aí. É a mesma coisa, parceiro. Cara, eu suas palavras faço minhas também. Se de alguma maneira até hoje a gente não se conectou para fazer coisas maiores, porque era para ser agora. Exato. Tá pronto. Todas as coisas aconteceram porque tinha que acontecer. Tamo junto. E tamo junto. Tá bom? Tô torcendo por vocês. Valeu, valeu, produção. Corintiano. Aproveitar e agradecer o corintiano aqui que engoliu seco. Eu não venderia também a camisa do Corinthians. Mas trabalharia na Centauro. Na Centauro pode ser. Obrigado, Diogão, também. Na Bet Sports, da Klaus. Exatamente. Agradecer aí, tá sempre com a gente aqui nos cortes, na edição, para favorecer também o pessoal que assiste no YouTube. Então você que está assistindo, saiba que por trás aqui tem uma pessoa que se dedica arduamente a fazer os cortes certinho, captar os áudios certinho para que você tenha a melhor experiência. Parou a vida para fazer isso e só pede em troca que você se inscreva e exatamente. Curta. Olha, ele tá nesse momento, ele tá assim, se inscreve no canal. Então não esqueça de se inscrever no canal. Vai ter um QR Code aqui na tela para vocês também capturarem e dá uma passadinha lá no canal do Spotify, né? Até fiquei feliz que você descobriu aqui, né? Aprendi, você falou, falei, nossa, eu preciso falar com o pessoal. Então também não faz muitos meses que o Spotify liberou também para que você assista o vídeo lá. Então, escolha a plataforma que teu coração mais arde positivamente aí e se conecta com a gente, se inscreve, compartilha esse episódio se fez sentido para você. Se você conhece o Rafael Regis Somera, já passou pela vida dele aí de alguma maneira, deixa um comentário aqui também, faz uma pergunta. Eu vou deixar também aqui, a gente vai deixar os descritivos aqui, os acessos às redes dele, para que você não toque só, já se conecte a ele também, porque a vida é sobre se conectar. Exato. Então bora se conectar de maneira positiva aí, tá bom? Com o homem lá, hein, pessoal? Exatamente, abraço. Principalmente com ele. Agradecer mais uma vez, valeu, Rafael, cara. Muito obrigado. Show, Pedrão. Vocês que acompanharam até aqui, faz a liçãozinha de casa, não esquece. A gente se encontra no 39º episódio, na semana que vem, que vai ter uma grande personalidade aqui, você deve conhecer, Vlad, do Vila Blues. Vai ser muito legal ouvir histórias do Vlad aqui, então não perca. Nós temos que empalhar ele pra cidade, pra ele não ficar para sempre. Um grande entusiasta da música, já fez muita coisa bacana pela nossa cidade. Um dos caras mais respeitados no marketing do Brasil. Né? O Vlad ele teve uma agência e ele é conhecido no Brasil todo aí como Olha que legal. Referência. Exatamente. Então o Vlad estará aqui para nos agraciar com a história dele, que também é muito maravilhosa. Beleza, gente? 39º episódio na semana que vem, então a gente se encontra. Valeu, grande abraço.